Vamos falar aí, então, da decadência do direito de queixa e de representação. Qual o prazo de decadência para queixa e representação? Então, o que é decadência? Vamos começar aí pelo conceito básico. Decadência é a perda do direito de ação por ter deixado transcorrer o prazo previsto em lei. Então, é a inércia do titular do direito. Por ele ter sido inerte, por ele ter sido omisso, ele perde esse direito de ação. Lembrando também que a queixa é nos crimes de ação penal privada e a representação nos crimes de ação penal pública condicionada à representação. O comum que a sua prova te questione não é somente esse prazo de decadência de 6 meses. É quando ele começa, quando que inicia o termo a qual desse prazo de decadência. Esse prazo de 6 meses, ele é contado quando? A partir de quando? No caso de ação penal privada e de ação penal pública condicionada à representação, esse prazo de decadência de 6 meses, ele é contado do dia em que se conhece a autoria, do dia em que sabe quem foi o autor do crime. Então, prazo de decadência, nos casos de ação penal privada e de ação penal pública condicionada, conta-se do dia em que se conhece, em que é conhecido a autoria do crime, quem foi o autor do crime. Então, se ultrapassar 6 meses, ocorre a decadência. E qual é o efeito da decadência? Extingue a punibilidade. Então, ocorre a decadência com prazo de 6 meses. No caso de ação penal privada e de ação penal pública, os 6 meses conta-se aí do dia em que é descoberta a autoria do crime. No caso de ação penal privada subsidiária da pública, o prazo é diferente. Pode ter essa confusão na sua prova e você não vai errar. No caso de ação penal privada subsidiária da pública, a queixa subsidiária tem um prazo decadencial também de 6 meses. Mas o termo a qual, quando começa a contar esse prazo de 6 meses, é outro. Começa a contar o prazo de 6 meses somente quando esgota o prazo do Ministério Público oferecer denúncia. Então, acabou o prazo do Ministério Público oferecer denúncia, aí começa a contar esse prazo de 6 meses. A gente sabe que a ação penal privada subsidiária da pública só tem cabimento se o Ministério Público for inerte, se o Ministério Público não estar agindo. E entende aí os tribunais superiores que se o Ministério Público ele fez diligências, requereu diligências ou mesmo arquivou o inquérito policial, não é caso de inércia, não configura inércia e, portanto, não cabe a ação penal privada subsidiária da pública.